E aí, posso falar, galera? Não, todo mundo fala, galera. Tudo bem? Estamos começando mais um podcast, eu não consigo falar esse negócio, não. É. E hoje nós estamos aqui com duas pessoas especiais. A Andressa, que vai entrevistar também. Entrevistar não, bater um papo com a gente. E o Leandro, nós vamos estar falando um assunto aqui bem legal. Gostaria de começar pela Andressa, para você se apresentar para as pessoas te conhecerem e as que não te conhecem. Hi guys! Oi pessoas, meu nome é Andressa, eu sou esposa dessa criança aqui. É difícil falar da gente, né? Eu acho que é só isso. O meu ministério que eu exercito na igreja é o Ministério de Dança. Sou liderada pelo Leandro. E eu acho que é isso. Sou nora do pastor Maurício, da Rosana. Só isso já foi 5 minutos já. E é isso. É isso. E você? Meu nome é Leandro, né? Pra quem não me conhece, sou membro lá da CBP, sou líder do Ministério de Louvor e de Dança. E só, tá bom, né? Tá bom. Então, para começar, Leandro, eu queria saber um pouco sobre como que foi a sua ida para a igreja. A gente te conhece tem bastante tempo. Como foi assim, conheceu a igreja? Como que foi aceitar Jesus? Bem, eu assim, aí é a hora que agora é a hora que a gente entrega a idade, né? Eu não sou novinho, eu tenho 36. Tem hora que eu até esqueço. Depois dos 18, a gente já perdi a conta. Mas eu me converti, mais ou menos eu tinha uns 13 anos, que eu lembro. Eu ia muito com um vizinho meu. Na verdade, ele foi até membro lá da igreja que nós éramos, a Ebenezer, né? Que é o André Oliveira. E eu tinha uma amizade muito grande com os filhos dele. Na época, eles frequentavam o Getsemane. Então eu ia lá no Getsemane com eles, com a Tati, que hoje mora lá nos Estados Unidos, e com os outros irmãos dela, Caleb, e a gente ia muito no Getsemane. Aí um tempo eles vieram para Ebenezer, no caso Ebenezer, e eu vim com eles. E aí eu conheci mesmo, assim, eu conheci a palavra de Deus, gostava muito, né, do meio cristão e tal, mas foi lá na igreja mesmo que eu fui discipulado, na Ebenezer, que eu fui discipulado, que eu conheci Jesus, e eu resolvi realmente seguir a palavra de Deus. E foi uma decisão assim muito, apesar de ser muito novo, foi algo que realmente mudou a minha vida. Principalmente porque desde quando eu converti, meu pai nunca me criou, eu nunca tive pai especificamente. Tenho meu pai, conheço, mas ele sempre foi um pai ausente. E na minha conversão, o que me tocou muito foi conhecer a Deus como pai. E isso que realmente mudou a minha forma de ver a Deus, de ver a Jesus. E aí eu comecei realmente a me aprofundar no Evangelho, a procurar conhecer mais a Deus, conhecer através do relacionamento. Aí acabou que depois esses amigos meus acabaram saindo da igreja, foram para outros lugares, para outras igrejas, e eu resolvi continuar na Ebenezer. E foi no ano de 97 eu me batizei lá na igreja. E daí em diante eu comecei a participar dos ministérios. O interessante é que normalmente quando a gente vê uma criança, adolescente aceita Jesus, normalmente não dá aquela importância, não é aquela festa, aquela coisa toda. Mas é interessante no seu caso que você tinha 13 anos e até hoje tá, e assim, de lá pra cá só foi crescendo, só foi desenvolvendo, crescendo, aprendendo. Hoje é líder de um bocado de coisa, então assim, pra gente ver que a importância que é a gente até discipular desde adolescente, porque dá muito, muito fruto, né? Eu acho que o que foi determinante na minha vida cristã, na minha vida com Jesus, primeiramente, foi eu entender que Jesus, que Deus não era uma religião. Eu entender que ele era um Deus que me amava, que eu podia ter relacionamento e conhecê-lo como Deus, como Pai mesmo. E depois, a partir do momento... Eu sempre fui mais quietinho, meio tímido também. Isso me fez também dedicar muito às coisas de Deus e não ir muito para as coisas do mundo, vamos dizer assim. Amizades mundanas. Então, eu realmente voltei meu coração para as coisas de Deus e comecei a viver ali no mundo da igreja, no mundo dos ministérios,
tendo amizades mais dentro da igreja do que fora. E isso foi o que me fortaleceu mesmo na minha adolescência, na minha juventude, para poder continuar conhecendo e seguir no caminho de Cristo. Você converteu novo, né, Leandro? E o que me questionou um pouquinho a cabeça aqui, com qual idade ou quanto tempo depois que você se converteu que fluiu em você a vontade de entrar ou de participar de um ministério? Qual foi o seu primeiro ministério dentro da igreja? Ó, desde o momento que eu frequentava muito igreja com os meus vizinhos. Ia no Getsemane, ia em outras igrejas, porque esse vizinho meu, André de Oliveira, ele é cantor, né, até hoje. Então ele ia muito em igrejas ministrar e tal. E sempre a Tati, os filhos dele, me chamavam para ir. Então eu sempre ia em várias igrejas. Mas assim, a partir do momento que a gente foi para a igreja Ebenezer, né, na época, eu resolvi ali me firmar naquela igreja. Aí passou um ano, durante um período de um ano eu me batizei. Entrei lá em 96, em 97 eu já me batizei e já comecei a exercer os ministérios, até porque hoje ainda assim a gente vê que é assim em algumas igrejas, né? Mas hoje é mais maleável, vamos dizer assim, essa questão de você participar de algum ministério ou de estar envolvido com alguma coisa dentro da igreja. Antes você tinha que ser batizado realmente, você tinha que estar... Hoje eu creio que a maioria ainda é assim, mas tem umas exceções, vamos dizer. Mas aí, para eu participar de alguma coisa, eu também tinha que estar batizado, então eu passei pelo processo discipulado, me batizei e comecei a ajudar em tudo que tinha oportunidade. Eu lembro que os primeiros ministérios que eu fiz parte foi, na época era o retroprojetor, né? De colocar... Sim. Porque lá era o primeiro ministério de todo mundo na igreja. Eu lembro quando eu era menor, que eu entrei pra lá também, eu ficava, nossa, que negócio legal. Um dia eu vou aprender a mexer nesse negócio. É interessante isso. E era aquela máquina com aquela lâmpada assim, e quase não tinha gente para ficar, então eu peguei aquilo ali para ficar, organizei na época, e você tinha que escrever as letras no canetão, né? Era bem para trás, eu tava fazendo uma limpeza no almoxerifado e eu vi um tanto dessas letras, aí hoje é computador, né? Eu bati o olho assim e falei, gente, isso é escrito na mão. Que primeiro tem que ter um português, a paciência, a letra bonita, porque todo mundo tá lendo aquele negócio lá. Então, assim, os pontinhos, duas errar, vezes, né? É legal demais. Assim, eu não sou bom para escrever nesses negócios, não. Aí eu sempre pedi alguém e aí, assim, de vez em quando eu escrevia, mas não ficava muito bom, não. Mas eu sempre tive esse desejo, assim, de entrar, de organizar, de ajudar o ministério a crescer, a se organizar. Estar participando. Então eu entrei no projetor, depois eu comecei a fazer parte do evangelismo na época que era um evangelismo bem de rua, que era o Resgate. Isso, Resgate. Na época era o Leonardo Borges, né, que era o líder. E aí entrei no evangelismo, depois eu só sei que teve uma época que eu tinha 5 ministérios. Nossa. Juntando tudo. E aí eu fui crescendo, o pessoal foi vendo, né, o meu esforço, a graça de Deus em mim, e graças a Deus eu sempre fui abençoado participando desses ministérios. Falando de ministério, eu queria aproveitar para falar sobre o Restaurando, né? Eu não sei se na época que você entrou, se tinha um ministério de dança, porque desde que eu me entendo por gente que eu entrei na igreja, você é o líder do ministério de dança da igreja. Você que fundou sim, né? Que começou, o Restaurando. Olha, essa questão da dança é muito... até engraçado, porque na verdade eu nunca participei de nada de dança, só na escola, no prezinho, às vezes você dança lá na escola e tal, mas a dança nunca foi assim o meu alvo ministerial, vamos dizer assim. Mas aquilo sempre me chamava a atenção. Quando lá na época, né, que eu me converti, tinha um grupo de dança na igreja, que era o Alma Livre, que era mais coreografado, não era dança no louvor e adoração. E eu sempre via, achava muito bonito, gostava até das ministrações, mas nunca tive aquele interesse em participar. E aí, mas aí a gente viveu um momento assim, principalmente no início lá da visão celular, né, ali em 98, 99, perto, virada de 2000, a gente começou a viver um mover muito grande na igreja de adoração.
E foi nesse mover assim que eu senti mesmo o chamado de Deus para adorá-lo através da dança. E aí eu não comecei como líder do Ministério de Dança, comecei ajudando, tinha na época eu acho que ela era só mesmo obreira da igreja, que era a Cláudia, que cantava, também era uma cantora. Então ela uma vez chegou perto da gente e fez um convite, falou assim, olha, eu vou lançar o meu CD, eu queria que vocês dançassem uma música. Na época a gente fez uma apresentação, juntou eu, Cristiane na época, e mais 2 pessoas que a gente tinha lá, e a gente fez uma dança com ela pediu para fazer uma dança. E aí a gente criou uma coreografia e dançou com ela numa apresentação na igreja. E foi só isso. Na verdade, tinha um culto de empresários na igreja, que chamava Hemp não sei o quê. Era uma reunião de empresários, empresários Ebenezer, que era exatamente o marido da Cláudia, o Hélio, que dirigia, e a Cláudia cantava nesses eventos. E aí um dia ela chamou a gente para fazer essa coreografia e ministrar nesse culto. Então a gente ministrou, eu lembro que a gente comprou uma camiseta branca mesmo, assim, nessas lojas bem baratinha, e aí colamos uma faixa escrito Ramp Dance, que era o nome do grupo, e aí a gente ministrou com ela, e aí o pessoal inventou de passar um trem no rosto, era muito engraçado. E aí a gente ministrou, e depois disso ela começou a convidar a gente para poder ministrar. Só que o nome Ramp Dance era meio difícil, né? Você ir num lugar, já o grupo Ramp Dance, né? Até explicar que era reunião de empresários, dança, ficava meio estranho. E aí a gente sentiu a direção de colocar expressão de louvor. Aí a gente fez uma camisa, expressão de louvor, entrou mais algumas pessoas, a gente era em torno de 6 pessoas, e aí a gente começou o projeto. A Cláudia era a líder do grupo e eu era vice auxiliando ela. E aí chegou um certo momento que ela resolveu sair da igreja, né? Deixar a direção de Deus, ela resolveu ir para outro lugar. E aí nisso foi entregue essa liderança para mim e para a Cristiane na época, né? E aí a gente resolveu começar com uma nova base, com uma nova direção, já focado no louvor e adoração, ministração no louvor e adoração. E aí a gente colocou o nome Restaurando. Aí nasceu Restaurando. Assim, o que me chama a atenção, que eu acho legal e queria saber de você, é o seguinte, duas coisas que pra mim que uma grande barreira para enfrentar. A primeira é que na época foi uma novidade a dança dentro das igrejas, porque a dança não é uma coisa tão era velha, tão normal. É como louvor, pregação, a dança. Então você pegou essa nova onda. Então assim, até hoje tem muitos pastores que não aceitam dança, que brigam por causa disso. Então a primeira questão é essa, e a segunda é o fato de você ser um homem. Então assim, como que foi essa questão para você ser homem e ser, além de estar dançando, ser o líder? Eu lembro quando eu era um pouco mais novo, a gente passava você pulando no corredor, dançando, assim, o tempo inteiro treinando. O Jean ficava aqui em casa pulando o tempo todo. Vou dançar igual o Leandro. Porque assim, acabava que era uma referência pra gente. E a gente via você realmente treinando o tempo inteiro. Mas assim, pra gente era uma coisa normal, porque começou ali. Mas e pras outras pessoas? E pra você? Teve algum comentário, alguma coisa que você ficou chateado? Olha, o meu ministério de dança, como eu falei, começou realmente debaixo de um mover de Deus mesmo. Eu lembro que na época a Lagoinha começou com essa visão da dança no louvor e adoração. E aí a gente entendeu esse chamado, até profético, que a gente crê que a dança no louvor e adoração, ela é baseada na promessa da restauração do tabernáculo de Davi, que fala lá em Amós, e em Atos também cita, que é essa restauração de uma intimidade, de uma adoração mais livre, né? O tabernáculo de Davi tem essas características de ser espontâneo, de ser acessível, de ser algo com menos estrutura e mais adoração, mais intimidade. Então, meu ministério de dança começou dentro dessa visão.
E principalmente na questão da intensidade, né? Porque dança é algo intenso. Eu entendo que quando eu adoro com dança, é como se fosse assim, o limite do meu ser adorando a Deus. Eu posso cantar, eu posso tocar, mas quando eu estou dançando, eu entendo que eu estou entregando o meu ser completo. E foi dentro dessa visão que eu entendi o chamado de dança, né? Eu creio que a dança é também uma linguagem, é uma forma de você expressar a sua adoração. Assim, Deus me chamou para dançar, Não, Deus não me chamou para dançar. Ele me chamou para anunciar a palavra de Deus, para adorá-lo. E a dança vem como esse instrumento, como essa intensidade do meu ser em adorá-lo. E aí, eu sempre tive essa consciência de que a minha dança era para adorar. No início, né, como você falou, às vezes a gente é mais empolgado, principalmente quando a gente é solteiro, não tem muito compromisso com muita coisa, o tempo é mais livre. Então a gente tem mais tempo de se dedicar, e eu fiz aulas de balé, fiz oficinas, corri atrás, fazia muitas aulas de dança, treinava bastante nas oportunidades que eu tinha, até nos corredores, né, até que depois a gente vai dando aquela maneirada para também não deixar os irmãos assustados. Mas eu sempre tive o foco. Eu danço não para ser um profissional. Até quando eu fazia balé, que era numa companhia que era evangélica, mas que também tinha apresentações seculares, eu entrei e a professora sabia que eu não iria participar das apresentações, que eu estava ali para aprender, porque a minha dança era eu queria aprimorar somente para adorar. Sim. Não tinha o foco de ser um profissional da dança, né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma oficina, né? Participei de um projeto lá na UFMG de dança contemporânea, há muito tempo. Na época o projeto era coordenado pela Isabel Coimbra, que ela é professora, não sei se ainda é, mas na época ela era professora de educação física, do curso de educação física, e tinha um projeto lá de dança, era como se fosse dança espontânea, mas tinha um outro nome. Mas trabalhava essa questão da dança mais livre e tal. E aí eu conheci algumas pessoas lá e falei assim, vai ter audição no Palácio das Artes, por que você não tenta e tal? E eu falei assim, não, porque ainda não é isso que eu quero ainda. Eu não vejo isso no meu coração, não é isso que Deus está me direcionando. Eu quero aprender para dedicar ao reino. Se eu for para lá, pode ser que eu aprenda muito mais, que eu sei que tem muitos bailarinos que isso foi tentador para você ou não? Você principalmente por questão de dinheiro, porque o balé em si, eu tenho um conhecido, tem um parente que é profissional no balé, esqueci o nome da companhia, mas é um dos famosos aí, e ele ganha muito dinheiro com isso. Então assim, a questão de você assim, ter a oportunidade assim, nossa, se eu virar um profissional eu vou ter dinheiro demais. Teve algum tipo de conflito desse com o seu ministério? Não, te falar a verdade, não. Exatamente por isso, porque eu sempre tive uma visão assim, eu não quero ser um profissional da dança. Admiro quem faz, quem consegue. Até eu sei que tem muitos cristãos no meio profissional. Conheço muitas pessoas que estudaram no Palácio das Artes e são cristãos, né? Lá na Lagoinha mesmo, a própria pastora hoje lá da Fábrica de Artes, que é a filha da Isabel Coimbra, ela estudou no Palácio das Artes, foi profissional, hoje ela está dedicada ao ministério. Mas não foi exatamente porque eu não tinha muito essa visão, não tenho, né, essa visão de que eu queria ser um profissional. Eu queria usar a dança para adorar, para realmente passar a mensagem de Cristo através dela. E eu sabia os limites que eu ia ter por causa disso, né? E então nunca foi muito tentador, não, né? Até porque eu tinha outra profissão, né, administrativa, formei em administração e eu tinha um outro foco mais profissional. Mas a dança, eu procurava me especializar o máximo que eu conseguia para poder dedicar ao reino. E desde o início com essa visão, assim, foi super tranquilo para mim. Eu sei que houve comentários, o único homem do ministério, na época ainda mais, né, lá em 97,
por mais que ainda não era tão ultrapassada a visão das pessoas, mas muita gente via homem dançando como sendo com tendências homossexuais, essas coisas, né? Até porque tinha alguns casos assim, né? Que se eu ia olhar o cara era assim, era meio... Mas assim, a gente realmente viu uma diferença, principalmente na questão dos gestos, na questão da firmeza. A Andressa faz parte também. Ela fala que você cobra muita em relação a isso. Vai montar uma coreografia e aí elas falam pra fazer desse jeito. Você, não, desse jeito não tá pra mim não. Isso daí não é passo, não é forma do homem fazer. Tem que ser o trem que dá pra me fazer. Então assim, é muito legal isso. Mas realmente eu acho que comentários... Teve alguns, mas tipo assim... Eu vejo que desde o início do meu ministério, Deus me respaldou, primeiramente, né? Respaldou, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, e as pessoas viram isso na minha vida. E tem muito disso aí que você falou, né? A gente, principalmente os congressos que a gente participava, eu procurei muito conhecer sobre a questão da dança, de outros ministérios. Tive o Mudança da Lagoinha como um referencial muito grande para mim, né? Tanto que as meninas às vezes até brincavam comigo, principalmente mais lá no início, assim, essa dança não é da Lagoinha não, né? Assim, não, pode ficar tranquilo, não tô copiando não. Diante do trono. E aí, o ensinamento que eu tive era isso: homem dança igual a homem e mulher dança igual a mulher. Então, a coisa fica complicada quando eu tentar imitar a dança da mulher. Se eu quiser fazer igual uma mulher, vai ficar meio estranho, né? Mas eu tenho as limitações do meu corpo, eu tenho que entender que eu danço igual ao homem, e quando consegue fazer isso, flui tranquilamente. Tanto que apesar de eu ser o único homem, né, desde lá do início, passaram alguns pelos treinamentos, mas não permaneceram. Mas assim, eu sempre falava isso, principalmente nos treinamentos que tinha homem. Teve uma época que a gente teve o Arley, né, que ele ministrava. E eu sempre falava, olha, não importa a coreografia. A gente não é obrigado a fazer do jeito que as meninas fazem, se ficar muito afeminado ou se for um movimento muito delicado. A gente tem os nossos movimentos. Então, se elas fazem de um jeito, a gente faz o nosso movimento e faz de outro jeito. Isso é tranquilo, não quer dizer que está bagunçado, fora do ritmo. É porque homem dança igual homem, mulher dança igual mulher. Leandro, como que você lidou com os comentários? Porque a gente sabe que tem. Ainda mais que antigamente não era... A dança em si já era um pouco criticada, né? E você sendo homem ainda mais criticado ainda. Já teve algum comentário de você falar assim, eu vou desistir, eu não quero mais, estava me machucando? Ou alguma hora que você falou assim, vou parar? Um comentário que te fez pensar. Olha, igual eu falei, graças a Deus nunca chegou assim diretamente, né, ou de uma forma muito, vamos dizer, muito direta a mim, qualquer tipo de comentário. Eu sei que já houve um ou outro, às vezes um líder chegava perto de mim e falava, Leandro, tal pessoa comentou isso, mas eu vi, eu mesmo, ou a pessoa já tinha repreendido aquela pessoa pela fala, ou quem estava conversando, falou assim, não, então você não conhece o Leandro e tal. Exatamente por causa disso, por causa desse respaldo e esse cuidado que eu tinha, porque as pessoas me conheciam, né? Isso é o mais legal. Então elas sabiam quem eu era, por que eu estava ali e o que eu estava fazendo. E principalmente o respaldo de Deus ali, o que eu pedia muito. Deus, eu quero que a minha dança seja canal de bênção, seja adoração, seja transformação. E as pessoas viam isso, né? E toda vez, eu sempre tenho muito na cabeça isso. Quando você recebe uma crítica, primeira coisa, você analisa primeiro, vê se realmente tem alguma coisa coerente ali, se tá, às vezes você fez alguma coisa que realmente deu a entender aquilo. E aí depois, vendo que não tem nada, ir para os pés do Senhor e pedir que Ele respalda, porque é Ele que nos defende, né? Não adianta eu querer brigar e querer... É claro que tem coisas que machucam, palavras que machucam. Mas eu sou uma pessoa muito tranquila, uma pessoa assim que esquece muito rápido, né? Eu consigo esquecer muito rápido.
já convivi com pessoas que não esqueciam, né, de forma alguma. E remoíam, e aquilo trazia muita dor, mas eu sempre fui uma pessoa que perdoa muito fácil e que esquece muito fácil. Então, qualquer crítica que veio serviu somente para o meu crescimento mesmo. Isso foi primordial, né? Porque tantos anos de ministério, né? É verdade. Muitos anos aí. E o que você acha em relação, já que você faz parte da dança, que é uma arte dentro da igreja, como que você vê a arte dentro da igreja? Porque a gente vê que a igreja cria muitos artistas. Assim, o Elvis saiu da igreja, que aqui no Brasil o Whindersson Nunes, você vê que o cara aprendeu a tocar e toca muito bem, aprendeu a tocar na igreja, e por aí vai, várias pessoas que tocam, que cantam, começou na igreja, a base foi a igreja que ensinou ele a tocar, a igreja que ensinou a dançar, e por aí vai. Como que você vê essa questão da igreja com a arte? Será que a igreja não consegue, não tem espaço para essas pessoas ficarem? Ou é um mundo que a oferta é totalmente diferente? Eu vejo que a questão da arte... Eu vejo que essa questão da arte, ela é muito importante. Eu acho que se a igreja souber usar a arte da forma correta, a gente alcança muito corações. É interessante que você pensa o seguinte, tem lugares, eu sempre falava isso às vezes nos treinamentos e tal, eu comentava, olha a responsabilidade que você tem através da sua arte, da sua dança. Talvez eu lembro que uma vez tinha um movimento e estava surgindo muitos convites para ministrações em escolas, por exemplo, né? E eu falava, eu já comentava às vezes com o pessoal, imagina o seguinte, às vezes para chamar alguém para pregar numa escola ou para pregar em determinado lugar, você vai chegar lá e vai pregar, o pessoal vai ficar assim, uns vão ficar de longe, outros não vão nem chegar perto, ou vão ficar zoando, né, ou atrapalhando, e às vezes você vai ter um alcance muito pequeno. Mas quando você fala assim, vai vir um grupo de dança, vai vir um teatro, vai vir alguma coisa relacionada à arte. A recepção é outra coisa. As pessoas são mais receptivas. E é aí que entra a questão da palavra, né? Essas artes são canais, são linguagens para poder realmente levar o evangelho. Então eu vejo que essa arte é um instrumento muito importante. Hoje, eu percebo que a gente aproveita pouco as questões das artes, né? Existe, claro, igrejas que têm mais estrutura, que têm mais recursos e que conseguem trabalhar melhor essa questão. Mas, na grande maioria, eu percebo que a gente peca muito em relação à arte porque a gente começa a fazê-la de qualquer jeito. Né? E essa questão, e assim, quando pega pra fazer, igual nas cantatas que tem, né? Em novembro, eu fico viajando, eu falei, o pessoal da minha igreja é profissional, é muito legal, assim. Nossa, você vê um negócio e fala, gente, o pessoal aqui sabe fazer o trem direito mesmo. Então, assim, é muito chamativo, é muito atraente. Então, assim, quando tem cantata, a palavra é 5 minutos, 10 minutos, assim, porque a mensagem que passa através da dança, do teatro, assim, é nítida. Então, assim, é muito legal. Sai. Eu já tá falando aqui que eu tô empolgado aqui. Não, a arte ela traz, né, algo diferente, né? É aquilo que a gente comentou. A arte tem uma recepção maior, né? E a didática dela talvez fala tanto que Jesus, assim, na época de Jesus o pessoal praticamente tinha muito analfabeto, vamos dizer assim, né? E aí ele usava as histórias, né, as parábolas para poder ensinar. A arte hoje é mais ou menos isso, né? Você usa o teatro, a dança, o canto para contar a história de Cristo. E aquilo fixa, né? As pessoas prestam mais atenção, é mais atrativo. Então vejo que se a igreja souber usar a arte da maneira correta, ela realmente dá um grande efeito. E eu tava pensando que viajando, porque recente agora, né, aquele ator da Pantera Negra morreu e ele era cristão, assim, e pelo que
que eu vi, parece que era crente de verdade, né? Era crente eu também que ouvi fala umas que matérias. Que é crente, não. Então eu imagino assim na igreja um teatro, uma cantata com ele participando. Que legal. Então assim, é interessante a gente ter essa porta aberta, porque às vezes a pessoa é dessa arte, mas fica um pouco deslocado de fazer algo e tem talento para fazer. E às vezes não faz porque não tem realmente aquele lugar para ir trabalhar. E é interessante essa questão da arte, porque aí a gente fala não tão só da dança, como teatro, mas o próprio canto, o próprio tocar é uma arte. E a gente sabe que a arte atrai também as pessoas. Quando a gente faz de forma correta, de forma realmente dando o nosso melhor ali, principalmente com o propósito certo, ela atrai as pessoas, né? É aquilo que a gente comentou. Se for pregar num local, você falar, vai ter um pregador, as pessoas que não são cristãs talvez vão ter uma certa resistência, mas se você fala que vai ter uma determinada apresentação, elas vêm atraídas pela apresentação e lá a semente é plantada. Então, eu acho que hoje a responsabilidade que a gente tem que ter, todos aqueles que são artistas, vamos dizer assim, de Cristo, é que a gente tem que procurar dar o nosso melhor. Tem que procurar se aperfeiçoar o máximo que a gente puder. Eu sei que o tempo é corrido, a gente trabalha, a gente estuda, a gente faz um tanto de coisa, mas no mínimo que a gente puder, a gente tem que correr atrás. Porque a gente tem que entender que isso vai atrair as pessoas lá de fora, né? Além da glória de Deus, a manifestação da glória, isso também atrai. Então você pensa o seguinte, nessa igreja, por exemplo, que tem esses tipos de atores bons, vão atrair os outros atores daquele lugar também, né? E você pode ver que aonde todas as igrejas que têm um determinado foco, às vezes seja na música, no canto, que tem pessoas capacitadas, elas atraem outros também daquele mesmo, né, daquela mesma espécie, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que pensar isso. A gente quer atrair pessoas que têm o coração artista, que se dedica, que vai usar a arte como adoração, a gente tem que também aperfeiçoar e levar a sério, né, aquilo que a gente faz. Quer falar alguma coisa? Eu acho que se todo mundo que fosse da área da arte dentro da igreja levasse isso a sério mesmo, a qualidade subiria muito. Eu vejo principalmente na área da música, você é o líder de louvor também. Nossa, assim, os crentes é muito vacaiado em relação assim, não é todo mundo não, assim, mas muito vacaiado em relação à música. Você pega o pessoal do mundo, assim, eles querem fazer... Eles pesquisam o máximo. É um clipe, eles pesquisam lá fora como que é os melhores e traz para cá para tentar fazer algo de qualidade. Aqui, principalmente das composições de música, nós falamos a respeito de música no podcast para trás. As músicas é um trem, eles colocam 2 frases, 2 notas e às vezes um trem mais ou menos. E às vezes a pessoa tem até condições de fazer mais, mas só que não faz por, não sei lá, o mercado, mas assim, falta muito dessa arte também dentro da música, do louvor, do tocar, do criar, né? Criar alguma coisa diferente. Eu vejo que hoje a gente está numa tendência e isso é perigoso e por isso a gente tem que buscar muito a Deus do crente preguiçoso, vamos dizer assim, né? Antes, você vai olhando lá desde o cantor cristão, vamos começar lá atrás, né? Você pega as letras do cantor, são exatamente a palavra escrita praticamente, né? Mas você vê que naquela época existia, a igreja era uma igreja mais comprometida em estudar a palavra, em ler, em realmente se dedicar àquilo. E tinha uma comunhão maior. Aí os tempos vão passando, aí depois você vai vendo que as letras vão deixando um pouquinho, ainda tem, e aí você chega hoje na nossa geração, que é uma geração que quer tudo rápido, que quer fazer tudo rápido, que não tem tempo para nada, e aí as letras, por mais que a gente saiba que tem ministros que têm compromisso com Deus, que têm a unção, elas começam a traduzir um pouco esse estilo de vida, que é meio corrido, daquele que quer chegar e ver tudo pronto, que quer receber, que quer ouvir, e que às vezes não tem aquela preocupação em se aprofundar na palavra, né, no conhecimento de Deus, para poder entregar
uma adoração mais profunda. E a gente percebe isso, a gente tá até brincando na questão da música, porque você é tão assim, igual, que com uma sequência, você toca umas 20 músicas, a mesma coisa, a mesma batida, as mesmas notas, e você pode ir emendando uma música na outra que não para, não. Verdade. Saiu do raciocínio. Uma coisa importante que o Leandro falou, eu acredito que hoje a igreja está perdendo muito temor também, né? Antigamente as pessoas tinham mais o compromisso. Hoje, infelizmente, algumas igrejas, algumas pessoas querem se parecer com o mundo. Tanto na letra da música, como na forma de agir, de se vestir e tudo mais. E acaba que as coisas vão evoluindo, né? A tecnologia vai evoluindo e as pessoas vão deixando de lado o temor no Senhor. Porque eu acredito que essas músicas, igual a harpa cristã, eu tenho certeza que uma senhorinha de coque, aquela senhorinha de coque que ora, deve ter escrevido também, mas a pessoa ela tinha mais um relacionamento com Deus. Hoje as pessoas, igual você falou, anda na correria, né? E quer fazer por fazer, só para poder ter. Para poder falar que tem uma música? Eu lembro que lá no ano 2000 e pouco, né, principalmente quando eu comecei a entrar no Ministério de Louvor em si, eu entrei como auxiliando o pastor Marcelo, que era o líder da igreja, e eu ministrava de vez em quando nos backs, não era muito aquela questão de cantar, mas eu tinha muito essa visão mais assim de criar as estruturas necessárias para que a adoração funcionasse, para que a adoração realmente realizasse, né? E aí foi com esse intuito que eu entrei no Ministério de Louvor na época, para ajudar o pastor a organizar algumas coisas para que o louvor realmente fluísse e crescesse, né? De forma organizada, com a motivação correta. Eu sempre tenho no coração assim que o meu chamado, o que eu quero deixar de legado no Ministério de Louvor e Adoração é que eu quero que realmente levantar uma geração que adora o Senhor e principalmente adore com o seu melhor, que tenha esse intuito de levantar altares de adoração ao Senhor. E é uma tarefa muito difícil, porque a adoração inclui muito isso que a gente está comentando. Faz parte da vida, né, do cotidiano. A adoração é um estilo de vida. E acaba que a sua adoração vai manifestar o estilo que você está vivendo. Então hoje a gente vê muito isso. Eu lembro que há muito tempo atrás, lá no início, eu via muito canções que eram frutos de experiências de oração, experiências de vida com Deus. E aí realmente fluía muito. Tinha muito, o próprio Diante do Trono, que eu ouvia muito, tinha canções que realmente me tocavam bastante, porque tinha testemunhos de vida atrás daquilo, atrás daquela canção, quando ela foi gerada. Era um tratamento de Deus que gerou aquela canção. Hoje a gente vê que não pode generalizar, isso com certeza acontece, mas a gente vê que tem mais assim, tem muita gente que compõe, mas compõe assim, nossa, Deus está me dando essa direção, ou simplesmente essa música vai pegar, essa música vai dar certo. Compõe para o mercado e para a situação, né? Para o mundo, para a situação que a gente vive, vamos dizer assim. Então a gente começa a ver muitas músicas que são muito fúteis, né? Vamos dizer assim, que pode sim adorar, né? As pessoas podem adorar a Deus com aquelas canções, mas que não são tão profundas, né? E às vezes não passa de canções. Você falou uma coisa importante, letras que nasceram de uma experiência com Deus. A gente, igual você falou do Diante do Trono, esses dias eu parei e falei assim, deixa eu ouvir um CD antigo do Diante do Trono. Eu falei, meu Deus, que é isso? Até os instrumentais, aquela coisa bem... Nossa, eu fiquei apaixonada. Eu escutei o Ainda Existe Uma Cruz e eu fiquei assim, gente, como que mudou? Não, igual você falou, não é generalizar que tá tudo jogado. Não, tem muitos cantores, muitas músicas muito boas ainda. Mas antigamente a gente sente que era mais produzido, não sei falar, porque eu não entendo muito dessa área. Eu acho que está muito louvor. envolvido com relacionamento com Deus, né? Você percebe quando aquilo foi gerado de forma muito especial. Eu acho que até meio que involuntário a gente
cria isso. Eu acho que pelo o ritmo que a gente vive no mundo hoje. Eu acho que e esse é o grande desafio que a gente tem como adorador. É não se conformar com o mundo. É não se conformar com o que está ao nosso redor. Se está pedindo para ser rápido, se está pedindo para ser superficial, a gente tem que lutar para que a nossa adoração não seja assim, né? Vê se voltou. Às vezes é o fone do Jean que sumiu. Voltou. É o fone dele. Então, assim, eu acho que essa é o grande desafio que a gente tem. Não deixar que esse mundo, né, não se conformar com essa realidade, que quer que a gente seja superficial, quer que a gente seja rápido, quer que tudo ocorra assim, né, sem esforço, sem oração, sem realmente adoração, né? Eu tava percebendo o seguinte, umas canções, principalmente nessa questão do louvor e adoração, e não é julgando, claro, porque cada um sabe daquilo que vive, né? Mas hoje você escuta uma canção assim que você fala, nossa, que canção maravilhosa, será que como que a pessoa teve? Aí na hora que você vai ver, principalmente eu que gosto de ouvir alguns cantores americanos, alguns ministérios, aí você vai assim, meu Deus, ele está cantando a música. Ou seja, hoje a igreja brasileira está mais com a tendência de pegar canções, experiências lá de fora e simplesmente traduzir e vão colocar, do que realmente aquela capacidade que tinha de buscar e dela ser inspirada por Deus, né? E nós gostamos de coisas de qualidade, um som de qualidade. Então, assim, quando a coisa é bem feita, bem tocada, chama atenção. Vai chamar atenção, tanto de quem está na igreja, como de quem está de fora. Eu estava vendo a Oficina G3. Por que você tomou de mim? Não consigo. A Oficina G3, eles lançaram 2 músicas. Foi só um pouquinho de água, pra não acabar com a água. Tô brincando. Eles lançaram 2 músicas. Então é rock, mas assim, eu vi, nossa, assim, muito bem tocado, não é só, eu tava conversando com o Jean, não é só a questão da música bem tocada. O cara que produziu o clipe, o cara também é muito bom, muito detalhista. Aí eu tava vendo um fã escutando a música, o cara fica doido, o cara pulava e começou a chorar, senão o cara tá doidão. Mas assim, às vezes falta isso também no meio das músicas congregacionais, uma coisa de qualidade, porque querendo ou não, a música ela vai mexer com a gente se ela for bem tocada. Não tem nem que ver. Então, assim, às vezes falta essa questão de qualidade. Então, assim, quando começa a música, a gente já sabe o que vai acontecer, porque é a mesma coisa. Vai aqui baixinho, se a bateria só no tititim, depois ele vai bater nos tambor lá, blum, 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 depois vai crescer, tchá, 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 e vai o refrão 500 vezes. Então, assim, falta aquela coisa de qualidade, igual você falou, bem pensada, de qualidade. A arte, né? Tá faltando a arte. E é isso, assim, com certeza isso agrada o coração de Deus, principalmente quando a gente faz com as motivações corretas, que eu acho que isso é o principal, né? E também você criar coisas de qualidade, você vai muito para a questão evangelística também, como a gente comentou, atrai as pessoas que são tocadas por isso, né? E realmente a gente tem muito essa tendência na nossa realidade, assim, como igreja. Hoje a gente vê muito isso. Tá todo mundo querendo o imediato sem fazer muito esforço, né? É o famoso fazer de qualquer jeito, né? Você falando, você falando aí sobre a questão da qualidade. Eu lembro uma vez que foi você que falou. Foi o Ariel que falou, viu, gente? A Tati uma vez me falou, ela participa de um grupo de balé, né, fora da igreja, e ela me falou que eles começam a ensaiar para o final do ano, né, as ministrações com dança, para o Natal, quase que no início do ano, março, maio, e elas vão pegando o ano inteiro para poder chegar no final do ano e apresentar algo de qualidade.
E às vezes eu fui olhar para dentro da igreja, as pessoas fazem muito de qualquer jeito, em cima da hora, e quer que o negócio saia perfeito. Não é assim. Tem também a questão do temor a Deus, de se entregar a Deus, buscar de Deus, mas tem também a questão do compromisso de fazer o melhor para Deus. E hoje tem faltado muito isso. Eu percebo que existem situações que realmente a gente talvez não vai ter tanto tempo para se dedicar. É aquilo que a gente já comentou aqui, né? A nossa rotina hoje é muito difícil. Quem trabalha, a igreja em si, principalmente a nossa realidade, né? Como CBP, a gente vê que todos são voluntários. E todos têm seus empregos, estudam e por aí vai. E às vezes o tempo livre é um pouco escasso. Mas eu vejo qualidade, eu vejo dar o seu melhor como você... Quer dizer, eu vejo qualidade e excelência como você dá o seu melhor, né? É claro que o excelente para mim hoje é até um nível, porque existem pessoas que fazem muito mais excelentes do que eu. O nível dela é lá em cima. Então eu tenho que trabalhar para chegar no meu excelente, porque na hora que eu chegar aqui, aí eu já vou trabalhar para chegar no outro excelente. Então a gente sempre vai melhorando, né? Então a gente tem que procurar sempre dar o nosso melhor. Eu não tenho que imitar aquela pessoa que está lá em cima, porque para ela estar lá em cima, ela trilhou um caminho. Não adianta eu ficar frustrado falando assim, eu não consigo dançar como aquela pessoa lá, que às vezes é um bailarino, faz balé desde cedo. Eu não consigo fazer aquilo, mas se eu estou nas minhas condições, tentando fazer o meu melhor, me esforçando, estudando, treinando, seja na dança, isso seja no canto, que for, aproveitando as oportunidades para melhorar, esse é o meu excelente naquele momento. E aí eu vou chegar em um nível que eu vou entender, não, agora eu preciso ir para mais excelente ainda. O que acontece hoje é que as pessoas olham para referenciais muito excelentes, ficam querendo ser igual a eles, nunca vão conseguir, porque não começa nem no básico, e aí fica nisso, não começa no básico e fica sonhando em chegar lá na frente. E aí às vezes reclama de que não está conseguindo. Então eu acho que para a gente conseguir dar o nosso melhor, começa onde? No seu básico. Começa naquilo que você consegue ali, vai dando o seu melhor, vai se esforçando, vai criando tempo, vai criando oportunidades, aproveita as oportunidades. E assim o próprio Deus vai nos abençoando, né? E aí a gente vai conseguindo dar o nosso melhor. E principalmente procurar trabalhar as nossas motivações, para que a motivação sempre seja Cristo, sempre seja adorá-lo, seja sempre anunciar a palavra dele, né? E não ser somente superficiais ou aparecer. A gente tem muito disso na arte, estrelismo, né? Que é algo que a gente tem que lutar muito, né? Eu, graças a Deus, nunca fui pego pelo estrelismo e sempre cortava as asinhas de algumas pessoas que eram muito estrelinhas. E assim, e o interessante é que no Restaurando, eu posso falar, um ministério, né? E até o Ministério de Louvor, que eu lidero também, eu vejo que as pessoas têm consciência daquilo que estão fazendo, são humildes, sabem que não são eles, né? E aqueles que tentaram vir com esse ar muito de estrela, o próprio Deus, né, afastou, porque a gente tem que entender que a gente tem que fazer o nosso melhor, tem que fazer o máximo de perfeição que a gente conseguir, mas que é para a honra dele, é para a glória de Deus, e ele vai honrando e ele vai nos abençoando, né? É pior que realmente, né? Tem esse combate nessa luta, porque de fazer o melhor e entender que é para Deus, que não é para os homens. Que não é para os homens, que você não é uma estrela, você não tá ali para as pessoas te verem e aplaudir. Então, assim, realmente tem que ter esse foco, objetivo. Lembrando que às vezes a gente também não, só para não confundir, assim, que aí pode surgir alguém falando assim, mas se a gente faz é para os homens, se a gente está ministrando ali, não é para alcançar o coração dos homens, é claro, não é essa questão que a gente fala que não é para os homens, não é na questão de passar a mensagem, mas é a questão motivação, né? Aquela questão de eu estou fazendo para receber
o elogio ou para agradar simplesmente aos homens, às pessoas. Porque aí, se a gente tiver essa motivação, aí a gente entra nesse negócio que a gente falou, que é da adoração superficial. A gente faz tudo, mas focando só entregar conteúdo, vamos dizer assim, né? A gente canta bonito porque a gente quer entregar o conteúdo, a gente faz o vídeo porque a gente quer que as pessoas vejam, mas aí a gente perde a essência. Então, e aí a palavra fica um pouco vazia. A gente não transmite nada, porque não tem a unção de Deus ali. Eu lembrei de uma coisa que ficou gravada na minha memória quando eu era iniciante, ainda estava no treinamento do restaurante. E eu tô falando, o microfone estava desligado. Mas você falando, vou repetir. Eu lembrei de uma coisa que você falou e ficou gravado quando eu estava no treinamento do restaurante. Você falou com a gente que se alguém viesse, né, elogiar, você dançou muito bonito, que era pra gente glorificar a Deus. Glória seja dada a Deus. Isso me marcou desde daquele dia. Eu sempre carreguei isso comigo. E às vezes eu nem gosto quando alguém fala uma coisa assim, mas quando falo, eu falo glória a Deus, a glória é para Ele, porque você também me ensinou no ministério que a gente está ali no altar também sendo um canal de bênçãos, né, para a pessoa, um instrumento usado nas mãos de Deus, que através da nossa dança a gente também consegue chegar nas outras pessoas, né? Isso, através da dança também a gente consegue isso. Então, isso me marcou muito, porque eu não estou ali para poder... Claro que a gente tem que fazer o melhor, que também, primeiramente, é para Deus, mas a gente tem que estar ali para a honra e glória de Deus e sendo um canal de Deus para abençoar outras pessoas. Isso me marcou muito. Você falando, eu lembrei. Chorou? Chorei não, tá bem. A própria palavra diz, né, que até não só em relação às questões cristãs, vamos dizer assim, né, mas tudo que a gente fizer, faça como para o Senhor, né, no nosso emprego, nas nossas atividades, e mais ainda quando a gente está fazendo alguma coisa dentro da casa de Deus. A gente tem que lembrar que o foco é Ele. E Ele vai nos usar para abençoar vidas. E aí, o interessante que quando a gente entrega essa glória para Ele, para Deus, aí Ele nos respalda, Ele vem e eu esqueci a palavra, né, nos glorifica, mas Ele nos exalta, vamos dizer assim, né? O próprio Deus faz as pessoas nos honrar e nos exalta diante de situações. E de experiência, toda vez que você quer aparecer demais, você acaba realmente sendo... Não recebendo... sendo humilhado mesmo, vamos dizer. Porque a palavra de Deus fala, né? Que aqueles que se exaltam, esses vão ser humilhados. E aqueles que se humilham vão ser exaltados. Então, quando a gente tem essa percepção e tem essa experiência, Deus nos honra muito. Isso aí. Agora, caminhando para o final, é uma pergunta que eu queria saber de você, Leandro. Você se sente realizado nesse tempo todo da igreja? Quais que são os seus objetivos para frente? Ou assim, para mim tá tranquilo aqui? Ou, nossa, eu tenho que subir demais ainda? Como que é na sua cabeça isso daí? Eu, assim, na minha caminhada cristã, e tem 23 anos, né? Nossa Deus, 23 anos, glória a Deus. Andressa é pai demais. Minha idade. Então, 23 anos. A gente amadurece em algumas coisas, aprende outras. E algo que eu sempre tive para mim, e eu tinha uma liderada, tinha uma pessoa comigo no ministério uma vez, e eu falava muito isso com ela. Porque às vezes ela fala assim, nossa, naquela época era bom, né? Naquela época, tempos atrás, o pessoal era mais não sei o quê. Eu sempre falava assim, olha, aquela época foi muito boa, mas eu sei que Deus tem algo novo para mim. Eu quero viver o novo de Deus hoje, porque eu sei que se foi bom lá, Deus pode fazer algo melhor. Porque a palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração aquilo que Ele tem para nós. Ou seja, aquilo que você já viu, Deus tem mais. Então, pode orar, pode buscar, que Deus tem mais para sua vida. Porque se você já viu, se já tornou conhecido, então Ele tem algo novo ainda.
Então, eu entendo isso todos os dias no meu ministério. Que Deus sempre vai ter algo novo para mim, né? E eu sei que muda muito, às vezes, o foco ou as situações. Assim, como eu comentei lá atrás, no início eu era solteiro, não tinha conta para pagar, não tinha filho para criar, e a minha rotina de vida era outra. Hoje já é diferente, então eu tenho outros compromissos, vai chegando a idade também, cabelos brancos. Mas aí eu vejo que Deus vai tendo coisas novas dentro daquilo que você está vivendo, do novo ciclo de vida que você está vivendo, né? Então eu vejo o seguinte, que o que Deus tem para mim ainda é bem maior do que eu já vivi. Só que ele vai mostrar, né, os caminhos. Hoje, por exemplo, eu percebo que Deus quer que eu deixe legados, que Deus quer que eu levante gerações. Né? Algo que... Aí quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento, a gente entende que a gente está ficando velho. Né? Que Deus vai assim, levanta a geração. Assim, oh meu Deus, é agora que o cajado vai passar. Mas assim... principalmente na questão de louvor e adoração, do Ministério de Louvor, algo que eu tenho no meu coração é que Deus quer realmente me usar para estruturar uma nova geração, para conseguir realmente fortificar essas pilastras da adoração dentro da igreja, ajudar principalmente os ministros, né? Domingo a gente teve um encontro de ministros online. Foi super legal a gente bater papo, ver os desafios da adoração dentro da igreja, da CBP. E aí eu estou focando muito nisso. E na questão da dança, a dança sempre vai ser a minha paixão, sempre vai ser o que eu dou a minha intensidade. Eu não me vejo parando de ministrar com danças. Mas eu vejo que Deus vai começar a levantar outros, né? Que vão prosseguir com esse chamado, que vão treinar as novas gerações. E eu sempre vou estar lá também. Não estou saindo do ministério, tá, gente? Mas eu falo que assim, que a gente... esse tem sido a visão ministerial que Deus tem trazido para mim. Problema de junta, né, Neto? Começa a barriga a crescer. Tô doido. Eu tava assim, oh Deus, as academias têm que voltar, porque eu vou ter que voltar para uma academia. Eu vou ter que falar um comentário que eu ouvi segunda-feira da Renata. A Renata falou assim, gente, eu fico olhando o Leandro ministrar, mesmo ele já estando com o corpo, né, mais avantajado. Não tô falando que você tá gordo, não, Leandro. Mas eu tô. Ela falou assim, ele tem uma leveza para ministrar, ele dá uns saltos que você fala assim, é uma leveza que ele tem para ministrar. Então, Leandro, mesmo você estando com a barriguinha aí, você ainda tá bom ainda. Não, e é impressionante, porque realmente quando... assim, por isso que eu falo que ministrar com danças é realmente a intensidade do meu ser, porque quando eu ministro, realmente eu esqueço de tudo. Das minhas limitações, é claro que depois você sente. Mas eu sempre tive muito esse... desde o meu início lá do ministério, esses dias eu estava vendo umas fotos e falei, meu Deus, eu era magro demais. Eu tenho que pelo menos emagrecer mais um pouco. Mas eu sempre tinha muito isso. Esse cuidado em fazer uma dança correta também, né? Uma dança que não escandalizasse ou que não trouxesse... Mas eu sempre queria ser muito intenso naquilo, eu queria me entregar. Então, na hora que era para jogar no chão, eu me jogava. Na hora que era para saltar, mesmo se eu não sabia direito, eu treinava para saltar. E até hoje é assim. Eu não me é claro que existem limitações, mas naquilo que eu posso, me entrego pro total, né? Eu acredito que Deus capacita a gente também, né, Leandro? Eu já vi um vídeo de uma senhorinha dançando. Uma senhorinha, tem suas limitações. A gente vai ficando velha, a gente vai pegando, arrecadando doenças, né, dores e tudo. Arrecadando não, né? Eu falei de um modo diferente, mas deu pra entender. Mas ela dança muito bem, uma leveza, melhor do que eu. Falei, gente, eu quero chegar na idade dela sim. Deus, eu acredito que Deus, ele capacita a gente, mesmo com nossas limitações dentro do nosso ministério, Deus
nos respalda, né? Acho que é a entrega, né? Eu acho que tudo que a gente faz para Deus, a gente tem que ter essa entrega. Não é só na dança, mas é no canto. Eu acho que Deus está procurando isso, pessoas que sejam mais espontâneas, mais sensíveis, que se entregam realmente, né? A gente não fica preso naquilo que a gente pode fazer. É realmente aquele conceito de dar o seu melhor. E aí você vai avançando nesse melhor. Uma hora você está no nível que você quer. Próxima vez eu vou colocar aqui. Estamos arrecadando doenças. Deus me livre. Não é arrecadar doença, vocês me entendem. É porque a gente vai ficando velho, infelizmente. Vai dando uma dor no joelho, né? A gente é assim mesmo. O ser humano, ele é assim mesmo. E aproveitando isso, né? Sobre essa questão aí. Por isso que é importante quem canta tomar os cuidados com a voz, aquecer, fazer uma aula de canto, né? Já faz o merchandising. Já faz o CTM CVP, tá rolando lá o curso. O pessoal lá, não esquece de ver as videoaulas, mas é importante. Quem dança, né? A gente tem que alongar o corpo, tem que procurar ver a técnica correta. Às vezes a gente empolga, né? Principalmente eu, às vezes faz um movimento, mas depois você vê assim, não, eu fiz um movimento, mas tá errado, tô sentindo ele. E é bom, pesquisa, estuda. Se você não faz uma aula de dança, né, pelo menos pesquisa aquilo que você está fazendo, alonga direitinho para que o corpo também, né? A Tati já me chamou a atenção uma vez. O corpo dure mais. Ela me mandou uma foto, falou, Andressa, quando você vai levantar, né, e fazer o elevê, você fica na ponta do dedão. Falei, não, faço não. Na hora que eu vi, gente, o vídeo, realmente, eu falei, nossa, tempo de eu machucar, né, e fazendo errado. E falei, nossa, eu fiquei na ponta do dedão sempre. Mas é errado, gente. Eu fico na ponta do dedão. Então, assim, é engraçado essa questão mesmo, porque realmente o Leandro, de vez em quando nós estamos tocando, eu, né, tô tocando lá de cabeça baixa, de repente dá até um susto na gente, dá um barulho, eu olho o Leandro até pulando no chão. É corajoso demais. Quem é o Fá pra dar uns pulos desse? Então, assim, realmente. É salto. Você fala, eu adquiro e eu não posso falar pulo, né? Mas tá bom, é esse mesmo. Mas essa entrega que todo mundo percebe que você tem, é muito legal mesmo. Mais alguma coisa? Alguém? Falar igual Marcelo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só um comentário. Essa parte do cuidado do corpo também faz parte da adoração, né? Faz. Eu penso como ser um instrumento, uma ferramenta polida, né? Tem aquela chave de fenda bonitinha e tem aquela chave de fenda enferrujada. Por que não ser a bonitinha? E tem muito essa questão, indo já para uma questão, né, espiritual, trazendo para a questão espiritual, tem a questão também de sermos templos, né, do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar da nossa vida, tanto espiritual, principalmente, né, mas também fisicamente, né, para que esse templo esteja sempre disponível, né, para ser usado por Ele. Verdade. Amém. Oh, glória. Amém? Comentário? Não? Qual? Tá. Os avisos, gente. Sexta-feira, culto dos Detins. Sábado, culto da Mocidade. Não tem ímpar, mas sábado tem culto da Mocidade. Se não tiver culto, tem podcast, tem alguma coisa lá. Domingo, culto, 19 horas. Segunda-feira tem células. Se você quiser participar, é só procurar eu ou qualquer um. Terça-feira, culto da Rede de Mulheres. Por que eu comecei pela sexta? Terça-feira, Rede de Mulheres. Qualquer um da igreja. Qualquer um da igreja que eles vão me achar. Então é isso aí, Leandro. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi bom demais ter aprendido sobre dança, sobre adoração, sobre entender o foco, o que quer. Que quando a gente entende isso, pelas suas palavras, independente do que acontecer, você não perde essa direção. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Tô aí, precisando. Obrigado, Andressa, por ter participado, entrevistar o Leandro, seu líder. Que da próxima vez você esteja também, tá? É um prazer.
Parece que é manso assim. Tchau, gente. Abraço.